Simbora, galera, terça-feira começando e vamos aqui conversar um pouquinho sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Semanas cheias, né? Então a gente teve muita partida aí pra gente comentar, né? Então vamos fazer daquele método mesmo de não estar voltando para falar de todas as rodadas, nem falar das próximas todas as partidas, né? Porque senão fica muito jogo e acaba ficando confuso, atrapalha, né, a galera. Então vamos tentar conversar um pouco aqui sobre os destaques da competição, os destaques das próximas rodadas, jogos importantes, jogos interessantes aí para você acompanhar, alguns confrontos diretos. Então vamos que vamos conversar aqui sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui Bruno Moura falando no canal Espaço da Bola mais uma vez, eu já convido vocês aqui de pronto a se inscreverem aqui no canal e deixar o joinha de vocês aqui para fortalecer cada vez mais o nosso trabalho, para que a gente possa continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube. E vamos embora conversar sobre o Brasileirão B. Primeiro, galera, eu quero dar os destaques positivos aqui, né? As equipes que estão em destaque. O Coritiba, naturalmente, o líder que está desgarrando aí, né, das outras equipes. O Coritiba tem 52 pontos, o vice-líder é o Botafogo com 47. Apesar disso tudo, eu acho que o Botafogo é uma equipe que vai seguir nessa perseguição durante muito tempo. O Coritiba é um time que tem 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, então vem de uma boa invencibilidade aí, inclusive passou 4 jogos sem sofrer gol, né? Vem de 4 jogos sem sofrer gol nessa sequência. E o Coritiba segue voando aí, abraçadas largas, né, para conquistar o título da Série B. Mas o Botafogo tá na cola. O Botafogo vem numa fase boa há mais tempo, na minha opinião, né? Só que assim, a equipe do Botafogo, ela teve uma derrota na penúltima rodada para a equipe do CSA, né? Então, já perdeu aí uma invencibilidade, mas mesmo assim, o Botafogo não deixa de ser um destaque positivo da Série B nessas últimas rodadas. Vou contar aqui o Botafogo nos últimos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jogos. 14 jogos o Botafogo só perdeu 2 e empatou 1. 11 vitórias nos últimos 14 jogos, né? Então, Botafogo naturalmente vem voando também, vem mordendo aí para alcançar essa liderança. Então, vai ser, eu acho que um duelo interessante para se acompanhar aí pelo título, Coritiba e Botafogo. Bora ver aí se o Botafogo consegue se aproximar do Coritiba, mas qualquer tropeço do Coritiba, por exemplo, se o Coritiba perde nessa rodada e o Botafogo ganha, o Botafogo fica a 2 pontos, uma rodada só da equipe do Coritiba. Se for o contrário, se o Botafogo perde e o Coritiba ganha, o Coritiba vai para 55 pontos e abre 8 de vantagem, né? Então fica muito ferrenha essa disputa aí para a liderança, né? Mas mesmo assim eu creio que vai ser uma disputa que vai se arrastar aí nas próximas rodadas, pelo menos, né? O Botafogo na perseguição, o Coritiba louco para pontuar, né? Então, olho nesses dois aí, Coritiba e Botafogo. O time do CSA também, para mim, acaba sendo um destaque positivo, né? Não só porque é o time que eu torço, claro, né? Mas porque o time já vem aí de 3 vitórias consecutivas. Inclusive, o time do CSA venceu a equipe do Londrina, fora de casa, né? Nos últimos 5 jogos, o CSA, com o treinador novo, empatou o primeiro com o Vila Nova, perdeu para o Guarani, né? Só que mesmo com essas 2 derrotas, eu já via o CSA melhorando um pouco o seu nível de atuação, né? Seu desempenho dentro de campo. E os últimos 3 jogos, com 3 vitórias, né? O time do CSA mostra de vez que mudou o seu patamar de disputa, né? O seu patamar de atuação. Porque antes, com o Ney Franco, era um time perdido, né? Era um time completamente perdido em campo. E agora, com a chegada do Moza, o time começou a se organizar, né? Agora o time venceu o Londrina, que é um adversário que tem um certo baixo nível técnico, né? Então não era para se iludir. Venceu o time do Botafogo também. Acabei de falar bem que sou agora do Botafogo. O time do CSA conseguiu vencer em casa, inclusive com 2 tempos distintos, né? O primeiro, o CSA um pouco mais presente no ataque, e no segundo, o Botafogo veio para cima do CSA, e o CSA respondeu muito bem, né? E conseguiu fazer os 2 gols, mesmo sendo muito pressionado pela equipe do Botafogo. Mostrou repertório, né? Diferentes estilos de jogo ao longo do jogo, né? E conseguiu vencer aí, inclusive com o retorno da torcida aqui em Maceió. Eu estava no estádio, foi um dia incrível, né? Eu documentei tudo, tá tudo lá no canal Diário de Azulino, quem quiser acompanhar essa volta da torcida, pelo menos aqui em Alagoas, né? Tava aqui na mesinha, o som tava com eco, né?
Acho que vocês devem ter percebido aí, mas eu corrigi já aqui. Então, o time do CSA, com a volta da torcida, né? Eu gravei tudo lá, tá no Diário de Azulino, vou botar o link pra vocês acompanharem. Foi sensacional, velho, esse vídeo. Foi muito bom. E amanhã tem outro jogo do CSA, eu pretendo fazer exatamente a mesma coisa, né? Com a Ponte Preta. Vou hoje fazer o exame do cotonete lá no nariz. Ave Maria, já deu agonia. Mas vou tentar fazer exatamente a mesma coisa pra trazer pra galera de novo lá no Diário de Azulino, certo? E na última rodada, no final de semana, o CSA, apesar de ter saído perdendo para a equipe do Cruzeiro, o primeiro tempo do Cruzeiro foi melhor que o time do CSA, só que o CSA no segundo tempo mostrou repertório, mostrou força mais uma vez e virou o jogo para cima do Cruzeiro. Então foram duas grandes vitórias aí contra Botafogo e Cruzeiro, além de já ter vencido a equipe do Londrina, fora de casa, né? Então o time do CSA vem melhorando aí seu nível de atuação, certo? Se vai brigar pelo acesso, não sei, mas o time vem dando indícios de que tá crescendo aí na competição, né? E destaques negativos tem vários, né, galera? A gente tem o Sampaio Corrêa e o Náutico, que eram equipes de G4, né? E que agora vem caindo na tabela. O Náutico principalmente, que era aquele líder disparado, invicto. Ah, o acesso já veio, agora brigar pelo título. E já tá na parte de baixo da tabela a equipe do Náutico. Que decadência, né, galera? 4 derrotas seguidas a equipe do Náutico, 6 jogos sem vencer. 7, 8, 9, 10, 11, 12, são 13. Aqui, peraí. São 6, 1, 6, 12, 13 jogos, isso. 13 jogos, apenas uma vitória contra o CSA, né? E 3 empates. Então, assim, o Náutico vem em uma queda absurda na tabela de classificação. Trouxe de volta o Hélio dos Anjos, né, o antigo treinador da equipe. Ele tinha sido demitido, aí veio o Chamusca. Demitido não, ele pediu pra sair, né? Aí veio o Chamusca e o Chamusca foi demitido e agora volta o Hélio dos Anjos. Loucura da bexiga, né, velho, o time do Náutico. Mas fica como um destaque negativo aí dessa competição. E o Sampaio Corrêa também, né, que vem numa queda de rendimento também. O time do Sampaio, nos últimos 9 jogos, só tem uma vitória, com o CSA também, né? O Náutico e o Sampaio só inventaram de ganhar do CSA, Ave Maria. Mas nos últimos 9 jogos, uma vitória, 4 empates e 4 derrotas. E o Sampaio vem caindo de rendimento também aí a equipe na tabela de classificação, velho. Preocupante a situação dessas duas equipes. Outro que também é um destaque negativo, o Operário, que tá inclusive coladinho lá com o Náutico e Sampaio na tabela. O Sampaio vem com 36, o Náutico vem com 35 e o Operário vem com 34. E o Operário já vem de 6 jogos sem vencer. São 2 empates e 4 derrotas. Inclusive perdendo para o Confiança, que é um time lá da zona de rebaixamento, um dos times que luta contra a lanterna, né? Não é só contra o rebaixamento, luta contra a lanterna. O Operário perdeu para o Confiança. Perdeu para a Ponte também, perdeu para a Vitória, né? Então são equipes, adversários que têm que tem um patamar um pouco abaixo no quesito nível de disputa, né? O Operário chegou a beirar o G4, então era um time que brigava pelo acesso, inclusive, em alguns momentos, mas aí tropeça para equipes lá da parte de baixo da tabela, e acaba que o Operário agora muda de patamar aí de disputa. Outro destaque negativo aqui, eu tive que até reiniciar o vídeo aqui porque deu uma travada, né? E acabei perdendo uma parte do vídeo aqui, mas outro destaque negativo que eu quero dar é para a equipe do Brusque. Aí o Brusque tem um destaque negativo e um destaque positivo, certo? O Brusque é um time que já vem em diversas rodadas sem vencer. Vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 partidas sem vencer a equipe do Brusque, né? São 6 empates e 6 derrotas, então 12 jogos, né? Contar de novo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos, tá, perdão. 6 empates e 6 derrotas aí para a equipe do Brusque e o time entra na zona de rebaixamento, né? Então, uma queda de rendimento abrupta, né, da equipe do Brusque, e que o outro destaque negativo para a equipe foi que estava envolvida naquela questão de racismo, né? Então, isso naturalmente é um destaque negativo para o time. O destaque positivo nesse caso vai para a punição. O Brusque, nesse caso de racismo de um dirigente da arquibancada contra o atleta Celcinho da equipe do Londrina, esse dirigente ele foi punido, né, com quase 1 ano de expulsão dos estádios, né? Foi suspenso aí, não pode acompanhar mais o time,
durante quase um ano, são 360 dias, se não me engano, de punição, 60 mil reais de multa para o clube e a perda de 3 pontos. Então, uma punição, na minha opinião, que foi exemplar. E eu espero, velho, que esse tipo de punição ele comece a ser mais presente, não só na esfera esportiva, mas também na esfera criminal, porque racismo é crime, né? E tipo, com todas as campanhas que a gente faz de que o racismo é errado, a gente sabe que nem todo mundo leva isso a sério, né? Então, as punições têm que começar a acontecer para o povo começar a entender que é um assunto sério, né? Então, assim, com essas punições, isso toma uma repercussão um pouco maior e eu espero que as pessoas tomem consciência de que isso é errado. Essa é a minha principal ideia, né? De que os seres humanos, eles arranquem do coração deles esse preconceito, né? O racismo ou o preconceito sobre qualquer outro tipo de coisa, né? O machismo, a homofobia, a xenofobia, né? E todo outro tipo de preconceito, velho. Então eu espero que as pessoas se conscientizem. Essa é a minha maior preocupação. Mas que a gente sabe, velho, que tem muita gente que não se conscientiza, tem muita gente que não tem a empatia no coração, né? Não se solidariza com outras causas e que acha que isso tudo é mimimi, né? Então, que esse tipo de gente, pelo menos, se envergonhe disso e tenha medo de ser suspenso e enterre bem fundo dentro da sua alma esse racismo e que não coloque isso pra fora, né? Que pelo medo essas pessoas não cometam esse tipo de crime, né? Mas que realmente a gente fica na torcida para que todas as pessoas se conscientizem, né? E que não seja racista, não seja preconceituoso, né? Se eduque, cara, estude, faça uma terapia, faça o que for necessário, mas arranca do teu peito esse racismo, arranca do teu peito o teu preconceito, velho. Joga fora, vai-te embora, né? E bicho, mais amor, mais empatia pelo próximo, né? Então, fica também essa mensagem aí que é importante, né? Me alonguei um pouco nisso, mas é importante, galera, que a gente traga isso em todas as esferas, esportivas, criminais, em tudo que é canto, né? A questão do preconceito tem que ser execrado do mundo inteiro, velho. E outro destaque negativo também, voltando a falar de futebol, é a equipe do Brasil de Pelotas, que é aquele time que, bicho, em alguns jogos atrás eu até vi o time jogando bola, né? Fazia alguns bons jogos, só que é o time que custa muito pra fazer gol, é difícil de fazer um gol a equipe do Brasil de Pelotas, um ataquezinho ruim, e também é um time que todo jogo comete uma falha e leva gol. E quando leva esse gol, o time morre em campo, né? Então, o time que às vezes joga, duela, aí falha, leva um gol e morre, acabou, aí perde o jogo. Então, olha só, até na sequência do Brasil de Pelotas, eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jogos sem vencer. São 5 empates e 9 derrotas em sequência. E no total, o Brasil de Pelotas só tem 2 vitórias na competição, né? Então, situação muito preocupante aí do Brasil e que é difícil que consiga reverter, né? Já tá a 5 pontos do vice-lanterna, que é o Confiança, já tá a 11 pontos do Londrina, que é o primeiro time fora da zona de classificação. Então, situação aí praticamente irreversível da equipe do Brasil de Pelotas. E falando no Confiança, eu quero até dar um certo destaque positivo para a equipe do Confiança, porque é um time que, apesar de vir muito mal, se a gente for olhar nos últimos 4 jogos, ele tem 2 empates e 2 vitórias, né? Vem invicto aí nessa sequência, venceu o Operário, como eu tinha falado agora, e que é um time que tinha 13 pontos em 22 jogos, e agora em 4 jogos já fez 8, né? Então pelo menos dá algum indício aí de que tá melhorando, que tá disputando, tá duelando. É uma situação complicada, só que agora só tá a 6 pontos do primeiro time fora da zona de classificação, fora da zona de rebaixamento, tá? Então, fica também esse detalhe aí para a equipe do Confiança. E é isso aí, viu, galera? Falei agora os meus destaques. Se você tiver algum outro destaque para fazer, os comentários estão aqui abertos para você, né? Manda aí a sua opinião sobre alguma equipe da Série B, sobre alguma coisa aí da Série B, e vamos destacar os próximos jogos. A gente já teve a rodada se iniciando ontem com a vitória do Vasco, ganhando do Goiás por 2-0. Hoje temos mais 4 partidas: Avaí e Londrina, Náutico e CRB, Vila Nova e Operário, Coritiba e Confiança. Os horários das partidas, né, são 4 horas da tarde tem Avaí e Londrina, 7 da noite Náutico e CRB, 9h30 temos Vila Nova e Operário e 9h30 também temos Coritiba e Confiança, são os jogos de hoje. Não vou passar pelos outros jogos, galera, porque senão fica aquele vídeo muito longo, falando de muito jogo, tá? Mas eu quero dar alguns destaques também
aqui. Destaque aí para CSA e Ponte Preta, né, que vai ser um jogo importante para a equipe do CSA, para colar de vez lá em cima. Os jogos de hoje, naturalmente, são jogos importantes. O CRB querendo se manter no G4, o Avaí querendo entrar no G4, né, o Coritiba brigando pela liderança. Amanhã a gente tem também Guarani e Cruzeiro, que é sempre interessante ver os jogos do Cruzeiro, né, velho? Na rodada seguinte a gente tem um clássico aqui de Alagoas, né? O CRB mandante no clássico contra a equipe do CSA, e dependendo dos resultados da rodada pode valer uma inversão de posicionamento na tabela, mas depende dos resultados de hoje e de amanhã da equipe do CSA, né? Vai ter também aqui uma partida entre, vamos ver aqui, outro grande destaque aí da próxima rodada. De grandes jogos, velho. Tem Botafogo e Avaí, né? Que é um jogo que vale lá o G4, vale o posicionamento lá em cima. Ponte Preta e Vila Nova num duelo direto. O Cruzeiro joga com o Brasil de Pelotas, então olho no Cruzeiro muito pressionado aí, né? A equipe do Cruzeiro. E é isso aí, galera. Vamos encerrar aqui o vídeo de hoje, agradecendo aí a presença de vocês, né? Já demos bastante destaque aqui, né, velho? Um vídeo mais longo do que o normal aqui, né? Mas é isso, gente. Agradeço aí a presença de vocês, pô. Tamo junto. Muito obrigado aí. Não se esquece de dar o like aqui no vídeo, tá? Um abraço, gente. Até a nossa próxima programação aí. Fiquem com Deus. Um abraço.